A figura inicial são 4 retângulos que estão sendo pintados no sentido perpendicular à esquerda. Acima temos azul e roxo, abaixo rosa e amarelo. Em cada retângulo temos o texto em letras minúsculas, cooperação e acessibilidade. O logo é uma letra C minúscula com um ponto interno, seguida da letra G, cujo alongamento inferior alcança a letra C, formando um sorriso. Então vocês vão fazendo aqui a disciplina, se vocês tiverem alguma dúvida, vão entrar aqui no fórum de dúvidas e vão colocar a dúvida de vocês para a professora. Né? Então, é assim que vai funcionando. Então, você tem um fórum de notícias, um fórum de dúvidas. Tem professor que prefere colocar o fórum de notícias em cada unidade, tem professor que deixa na aba geral, tem professor que deixa o fórum de dúvidas na aba geral, tem professor que põe por unidade para ficar organizado. Então, isso vai dependendo, tá, do professor. Mas é importante vocês saberem que existe sempre um fórum de notícias e sempre tem um fórum de dúvidas. E então, geralmente é dividido em materiais de estudo e atividades. Aqui a professora colocou a ferramenta diária, tá? Então, aqui eu abri rapidinho o fórum de dúvidas, ó, só para vocês verem, ele é igual ao outro fórum. E aí é só clicar aqui em dúvidas e pôr lá em responder. Então, vamos entrar aqui no diário, para a gente ver como que funciona essa ferramenta. A ferramenta diário, ela é uma ferramenta muito legal, porque ela vai acompanhando você a disciplina inteira. Não sei se vocês já tiveram alguma disciplina com diário. Uma outra coisa que é legal no Moodle em relação à parte de acessibilidade é que quando você tem uma imagem, por exemplo, é um fórum, aí o professor coloca no fórum uma imagem. Por exemplo, vou pegar aqui um fórum de debates, que é uma atividade. Vamos imaginar que na comanda da atividade, o professor coloca, olá pessoal, essa é uma atividade, tal, faça a explicação e embaixo ele coloque uma figura. A gente consegue colocar nessa figura uma audiodescrição. Então, se a pessoa vai navegando com o leitor de tela, quando chega na figura, ele lê a audiodescrição que a gente colocar. Eu acho que isso é um ponto positivo em termos de acessibilidade, apesar de terem tirado o contraste e a ampliação. Isso se manteve e a gente consegue colocar a audiodescrição das imagens, né? E ele sendo assim todo em HTML, o navegador consegue, o leitor de tela consegue ler. Então, tudo que tiver assim, ó, que vocês conseguem grifar e tiver digitado no teclado, né, são os caracteres que tem no teclado, o leitor de tela consegue ir lendo. Se o professor chega aqui no fórum e cola, por exemplo, uma figura, ele escreve todas essas orientações do fórum de debate, vamos supor, e faz uma imagem e coloca aqui, não coloca audiodescrição, o leitor de tela não consegue ler. Então, isso é importante de ser destacado, que precisa estar sempre, então, nesse formato, digitado, né, porque aí você consegue passar esse leitor de tela, e quando tiver uma imagem, você coloca a audiodescrição, né, quando é link, assim, o leitor também indica link, né, que tem um linkzinho, então a pessoa já sabe que ela pode clicar ali. Então, essas funções que o leitor de tela tem, ela é importante por isso, ele vai ler em voz, né, numa sintetizada, tudo que está aparecendo na tela. Só que para ele ler tudo que está na tela, foi isso que eu falei, ele precisa estar com algumas especificidades para conseguir ser lido, né? Então, o caso da imagem é um problema para ele, porque a imagem, ela é estática, né? Então, ele não consegue criar um texto a partir daquela imagem, né? Porque a audiodescrição, bem resumidamente, seria isso, a gente transformar, então, uma imagem em palavras. Então, a gente consegue fazer isso aqui dentro do Moodle. Então, se tem a imagem, a gente consegue transformar ela em palavras, colocar ali essa descrição e o leitor fazer a leitura. Então, quando vocês põem no scanner, sabe, aí vocês põem para, tipo, quebrar o PDF, né? E aí ele vai transformar, por exemplo, o texto escaneado nesse que eu mostrei para vocês, que vocês conseguem fazer assim, de sublinhar. E aí o leitor consegue ler, né? Vocês precisam sempre acompanhar, quando vocês vão fazer essa conversão de textos, né, que estão em imagem, de observar se o texto está certinho, se não está com nenhum erro, porque às vezes é isso, a hora que ele escaneia, ele quebra a palavra, separa a palavra, ele cria uma palavra que não existe, porque
é muito ruim para a pessoa, porque aí o texto às vezes vai perdendo sentido. Se está muito ruim, né, o escaneamento, às vezes, aí ele perde todo o sentido. Então, a gente viu aqui os links, fórum, aí eu ia falar da ferramenta diário, né? Então, a ferramenta diária ela é legal porque ela é uma ferramenta que é mais para você ir colocando, assim, a sua opinião, o que você tem aprendido, algumas reflexões, tá? Então, você vai abrir, né, ali clicando, daí você vai iniciar ou editar a minha anotação no diário, vocês clicam, e aí ele vai abrir bem parecido, sempre bem parecido, uma caixinha de texto. E aí vocês vão, ela amplia a possibilidade de edição de cor, de sublinhado, tá? Então aqui vocês conseguem mexendo. Aí vocês vão em salvar mudança. Então eu vou voltar aqui pela setinha ou aqui em cima no navegador. Então aqui, quando tem a correntinha, foi o que eu falei, ele vai ser um encontro virtual, né? E aí tem esse desenhinho que é uma página, que é quando você tem uma atividade que se chama tarefa. Essa atividade tarefa, vocês vão enviar um arquivo. Então é quando vocês fazem um arquivo no Word e fazem o upload aqui no sistema e aí o professor dá nota, tá? Então, geralmente, o professor coloca toda a orientação do que precisa ser feito na atividade, tá? E aí vocês vão subir o arquivo. Eu vou abrir aqui um ambiente como se eu fosse um aluno, tá? Para vocês visualizarem melhor. Uma outra disciplina. É igualzinho o Moodle, tá? Ele tem algumas diferençazinhas, mas ele é bem parecido. Então, é aquela mesma questão, essa é a mesma tarefa, tá? É a mesma atividade-tarefa. Então, aqui tem as orientações, aí você desce mais um pouquinho, tem um botãozinho que é adicionar tarefa. Aí vocês vão colocar o arquivo aqui. Então, vocês vão fazer um arquivo no Word e vão colocar aqui. Então, você pode empurrar a janelinha aqui do seu Moodle para o lado e arrastar assim o arquivo e soltar. Ou vocês podem clicar aqui tem essa paginazinha escrito adicionar e adicionar o arquivo, tá? É bem simples. Eu falei que eu ia entrar aqui no perfil de aluno, pessoal, porque o Moodle, ele permite a pessoa ter vários perfis. Então, perfil de professor, perfil de tutor, perfil de aluno. Esse Moodle do AVA 2, nessa disciplina, eu estou como professor, então eu consigo fazer edição. Então aparece essa rodinha, então não aparece esse botão de enviar o arquivo, por isso que eu entrei num outro Moodle que eu consigo ter acesso como aluna. E aí por isso que fica um pouquinho diferente a configuração, tá? Então aparece essa possibilidade aqui de adicionar uma tarefa. Imagem da vinheta inicial.